Chegamos na sétima rodada do Cartola 2024. Sim, o Brasileirão e o Cartola estão de volta depois de 3 semanas de pausa e voltamos com tudo, né? 10 jogos, rodada completa, ou seja, podemos escalar jogadores de todos os times. E aqui no vídeo de dicas, vocês já sabem, né? Vou passar boas opções de escalação em todas as posições para ajudar vocês. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas da sétima rodada do Cartola 2024. Vídeo um pouco diferente. Vocês estão vendo, o cenário é outro aqui. Eu estou gravando diretamente aqui do apartamento que eu estou hospedado em Londres, sede da final da Champions League. Estou fazendo uma viagem aí, aproveitando um pouco com a família, mas não esqueci do Brasileirão do nosso Cartola, que vai voltar no fim de semana. Então separei um tempo, estudei direitinho a rodada e agora estou aqui com o vídeo para ajudá-los. Então, pessoal, fiz todo um esforço para poder gravar para vocês, mesmo estando fora, longe de casa. Conto com o like de vocês. Deixem aí, cliquem no joinha rápido, de graça, dá uma baita força pro canal. E se você assiste aqui ou está assistindo pela primeira vez, gostou do conteúdo, também não deixe de se inscrever. Inscrevam-se aqui no canal. Tá certo, pessoal? Mas o Brasileirão voltando com tudo, a gente estava com saudades. Jogos que nós teremos à disposição na sétima rodada, Rodrigo já colocando aí na tela. São 5 partidas no sábado e 5 no domingo. No sábado nós teremos Grêmio e Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense, Fluminense e Juventude, jogo bem interessante aí para nós cartoleiros, Cuiabá e Internacional, e Corinthians e Botafogo. Virando a página, no domingo teremos Atlético Mineiro e Bahia, Clássico, Vasco e Flamengo, Criciúma e Palmeiras, jogo também interessante aí para nós, São Paulo e Cruzeiro, e Fortaleza e Atlético Paranaense. Em quais desses times vocês estão mais confiantes para a rodada? Comentem aqui, o espaço dos comentários é de vocês, é sempre muito bacana essa interação que a gente tem aí através dos comentários, então fiquem à vontade, tá certo, pessoal? Mas bora lá então, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Carlos Miguel do Corinthians, o substituto do Cássio, né, que tá com uma baita moral aí com a torcida do Corinthians e também com os cartoleiros. Desde que ele assumiu aí a titularidade, são 8 partidas e em 5 desses jogos ele conquistou o SG. E se a gente contar só jogos em casa, pessoal, são 5 partidas e apenas 1 gol sofrido. E o bacana do Carlos Miguel é que ele também tem conseguido fazer defesas. Se a gente pega, por exemplo, os últimos 2 jogos do Corinthians em casa na Sul-Americana, em cada uma dessas partidas ele fez 4 defesas. O último jogo do Carlos Miguel no Brasileirão foi fora de casa, ele fez 7 defesas. E o preço também dele não está muito caro, o que também nos ajuda. Então, Carlos Miguel em destaque para vocês. Outras opções que nós temos aí para posição: o Everton do Palmeiras, o Fábio do Fluminense, o Rossi do Flamengo, o Everson do Atlético Mineiro e o Rafael do São Paulo. Lembrando, né, quem tem o selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. A gente chega agora com os zagueiros e ele está aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras. Lá na rodada 6, né, há quase um mês atrás, o Gustavo Gomes, né, não foi muito bem, né? Ele não teve SG porque ele mesmo fez um gol contra, né? Então não ajudou os cartoleiros, mas vale a gente dar uma segunda chance aí para o Gustavo Gomes. O Palmeiras, assim como já aconteceu no ano passado, tem se defendido melhor fora de casa do que em casa. Inclusive os últimos 4 jogos aí do Palmeiras aí na temporada, né? Como os últimos 4 jogos como visitante, o Palmeiras não sofreu nenhum gol. No Brasileirão, 3 jogos fora de casa e também nenhum gol sofrido. Então, o SG já é uma possibilidade para o Gustavo Gomes. E a gente não pode ignorar também o fato de ele ser um dos cobradores de pênalti do time. Se o Rafael Veiga não está em campo, é o Gomes que cobra pênalti. Inclusive, na Libertadores, teve 2 gols aí recentes aí que ele fez dessa forma aí, cobrando pênalti. Então, Gustavo Gomes em destaque para vocês. Outras opções que nós temos para zaga: o Murilo, do Palmeiras, o Manuel, do Fluminense, o Arboleda, do São Paulo, o Léo Ortiz, do Flamengo e o Kaká, do Corinthians. Seguindo em frente agora com laterais, e ele está aqui, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, nosso homem Arana.
Eu sei, pessoal, o Guilherme Arana é caro, ele precisa de 10 pontos praticamente para começar a valorizar, mas ele está jogando muito bem mesmo, rendendo bastante desde que o Milito chegou aí, assumiu o comando técnico do Galo. O Milito posicionou o Arana muito ofensivamente, né? E é onde o Arana gosta de jogar e onde ele rende mais, né? Então, no Brasileirão, mesmo que o campeonato tá no comecinho, ele já tem gol, já tem assistência e tem média de 9 pontos, né? Depois de apenas 5 rodadas, tá certo? O Arana, né, também tá com uma média de quase 2 desarmes aí por partida, então um combo completo aí, bem interessante para a gente escalá-lo aí na próxima rodada, tá certo? Outras opções que nós temos para posição, o Marcelo do Fluminense, o Piquerez do Palmeiras, o Hugo do Corinthians, o Vinha do Flamengo e o René do Internacional. Seguindo agora com os... Antes, pessoal, não vou esquecer aí de pedir um like para vocês. Estão gostando do vídeo? Ó, não esquece de deixar o like se você não fez isso até agora. E também, lógico, me segue lá no Instagram, Professor Adriano CDC. Sempre que dá um tempinho eu posto alguma coisa também da viagem que eu estou fazendo aqui, né? Mostrando também um pouquinho desse clima aí de final de Champions League aqui em Londres, tá certo? Então me segue lá, Professor Adriano CDC. E, logicamente, vamos falar muito aí sobre a próxima rodada do Cartola também, beleza? Vamos agora para a parte mais ofensiva do time com os meias e ele está aqui, John Arias do Fluminense. Pois é, pessoal, os times gaúchos voltam aí a jogar nessa rodada, a ter jogos válidos para o Cartola e a gente ganhou esse Fluminense Juventude para escalar. Esse jogo não ia ser válido antes, agora vai ser e é bom porque a gente pode escalar aqui o Arias, né? 6 gols, 3 assistências na temporada, é o cobrador de pênaltis do time e, assim, tem uma incrível capacidade de pontuar mesmo, né, sem necessariamente participar de gol. Prova disso é que no Brasileiro ele não desencantou ainda. Ele não fez gol, ele não deu assistência e mesmo assim está com uma média de 5,7 pontos. A última rodada fez 7,9 pontos só de média básica. E além desse pacote individual, que é muito favorável ao Arias, tem o confronto, né? É o Fluminense favorito, jogando em casa contra o Juventude, e o Juventude voltando a atuar agora depois de um mês, né? Lutando contra essa falta de ritmo de jogo, então o Fluminense pode levar vantagem e o Arias se destacar. Beleza, pessoal? Outras opções que nós temos aí para a posição, a gente está muito bem servido de meia nessa rodada, hein? Se liga. De La Cruz do Flamengo e logicamente que o Arrascaeta também é uma boa alternativa, Mateuzinho do Vitória, Scarpinha do Atlético Mineiro, Rafael Veiga do Palmeiras e o Garro do Corinthians. Olha, isso que eu não citei. Lucas Moura, Cristaldo, Maurício, Alan Patrick não apareceram em destaque, mas também são nomes bem interessantes, tá bom? Pessoal, eu vou passar agora a minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês. Pessoal, vou compartilhar uma dica de aposta, uma aposta que eu já fiz aí na Stake para a 7ª rodada do Brasileirão. Seguinte, dessa vez montei uma múltipla, hein? 2 resultados aí que eu acredito que vão acontecer na rodada. Corinthians não perde em casa do Botafogo e o Fluminense vence o Juventude. Então, múltipla com empate ou Corinthians no jogo aí em São Paulo no próximo fim de semana e vitória do Fluminense contra o Juventude. Vocês viram o print aí na tela que o Rodrigo colocou? Tá um pouquinho diferente porque eu tirei diretamente do site da Stake aqui na Inglaterra. Stake também presente por aqui, aliás, muito forte, patrocinador master aí do Everton. Então, pessoal, aqui também tem Stake no mundo inteiro, né? E vocês também podem utilizar a plataforma aí no Brasil, tá certo? E quem se cadastra na Stake usa o meu código, Professor Adriano, garante 200% de bônus. Stake que não tem só Brasileirão, tem outras competições, Série B, Libertadores, Sul-Americana, tem a final da Champions chegando aí, outras competições, outras modalidades, tudo para vocês por lá. Lembrando, né, pessoal, só para maiores de 18 anos, bora faturar. Agora é a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e quem vai aparecer aqui ao meu lado é ele, Paulinho do Atlético Mineiro. Pois é, o artilheiro do Brasileirão em 2023 e que segue afiado em 2024, já tem 9 gols, 4 assistências no Brasileirão, já tem 2 gols,
uma assistência, né? E vem de 3 mitadas consecutivas. 8,1 pontos contra o Cruzeiro, 15,5 pontos contra o Cuiabá e 8,4 pontos contra o Fluminense. Nesse jogo contra o Fluminense, pessoal, ele passou de 8 pontos, mesmo sem gol, sem assistência, só finalizando, participando muito aí das jogadas ofensivas do Galo. A gente sempre fica naquela dúvida, será que eu escalo o Paulinho, será que eu escalo o Hulk, será que eu escalo os dois? Mas nessa rodada eu vou dar mais moral pro Paulinho, que está numa fase muito artilheira, muito boa, e vai ser aquela baita moral, a moral máxima da rodada, porque aqui ele vai ganhar faixa. Então, Rodrigo, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para o Paulinho do Atlético Mineiro nessa rodada 7. Outras opções de atacantes, outra posição que a gente está muito bem servido nessa rodada. Vamos lá. Já citei, logicamente, o companheiro do Paulinho, o Hulk do Galo. Também temos Cano do Fluminense, Pedro do Flamengo, o Yuri Alberto do Corinthians e o Estevão do Palmeiras. Também, ó, pessoal, poderia aparecer aí, destaque para vocês, Soteldo, Cebolinha, o Borré, Wesley, Verratti. Então a gente tem muita opção aí pro ataque. O técnico que eu vou trazer para vocês aqui é o Fernando Diniz, como eu já citei um pouquinho antes, né? É o Fluminense, né? Em casa contra o Juventude, voltando a atuar agora. Última partida oficial do Juventude foi lá em 28 de abril, há mais de um mês. Então o Fluminense vejo como bem favorito aí para esse jogo. O Fernando Diniz pode se aproveitar aí da boa média dos jogadores. Outras opções de treinador, temos o Milito do Atlético Mineiro e o Abel Ferreira do Palmeiras. Então vamos lá, pessoal. Time principal, rodada 7, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Carlos Miguel no gol, Arana e Marcelo nas laterais, Gustavo Gomes e Manuel na zaga, Arias, Mateuzinho e De La Cruz no meio de campo, Paulinho capitão, Cano e Yuri Alberto no ataque. Técnico é o Vojvoda. Eu queria colocar o Diniz, não deu cartoletas, então vai o Vojvoda. Custo do time, 118,87. E no banco de reservas estão o Rossi, o Vinha, o Bruno Vini, o Garro e o Estevão. Pessoal, eu espero todos vocês na nossa live de fechamento de mercado, próximo sábado às 11 da manhã. Eu não vou conseguir fazer a live, pessoal, mas logicamente que eu não deixo vocês na mão. Quem estará comandando a live é o Casão. Próximo sábado, 11 horas, então, o Casão estará aqui com vocês para os ajustes finais da rodada, de olho em notícias de última hora e, lógico, tirando muitas dúvidas de vocês, aí passando mais de uma hora juntos. Vai ser muito bacana. Pessoal, estavam com saudades do Casão, pediram muito a presença dele aqui no canal, então o Casão comandando a próxima live às 11 da manhã. Não percam, eu vou assistir também a live aí com o Casão, beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time aqui focado em ganho de cartoletas. O que eu quero saber é acumular muito patrimônio. Esse time, logicamente, ajuda todo mundo que quer ficar um pouquinho mais rico, né? Para se fortalecer em liga de pontuação, mas principalmente para ajudar quem disputa a liga de valorização, aquela liga em que o time mais rico vence. Só recuperando um pouco o extrato lá da rodada 6, né? O time foi muito bem na última rodada, apenas uma rodada ganhou 13,91 cartoletas e o patrimônio desse time já está em 165,57. Time valorização, rodada 7, entrando na tela para vocês. Escalado com Rafael no gol, João Moreira e Vinha nas laterais, Wagner Leonardo e Manuel na zaga, Veiga, PP e Arrascaeta no meio de campo, Galdino, Marquinhos e Yuri Alberto capitão no ataque. Técnico, Petit. E o custo do time, 73,06. No banco estão Rocher, PK, o Vini, Breno Bidon e o Alejo Cruz. Você já sabe, sempre costumo avisar, né? Principalmente lá em relação ao time principal, não é para vocês pegarem e copiarem o time ao pé. Vamos pegar, copiar o time aqui, vai dar tudo certo. Pessoal, não é assim que funciona. Parei aqui, né? Separei um tempo aqui em meio à viagem que eu estou fazendo para estudar, ver os melhores nomes, já fazer um filtro para vocês. Então tome essas opções que eu passei, mais de uma, né? Sempre 5 opções pelo menos em cada posição. Dentro desse filtro, pessoal, tenham aí as apostas pessoais de vocês. Também essa estratégia que funciona. Só copiar time não vai fazer vocês evoluírem no cartola. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que o conteúdo ajude vocês. Fiz um esforço para poder conseguir gravar, mesmo estando aí em viagem. Então aproveitem o conteúdo, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.